Fala, meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. E no vídeo de hoje iremos falar sobre o tema: será que ainda é possível ouvir a voz de Deus? Será que Deus ainda fala com o homem no dia de hoje, nos dias atuais, né, nos dias de hoje? Porque sabemos bem que lá atrás, na época de Moisés, Josué, Deus falava com, por exemplo, Moisés, né? Deus se comunicava com Moisés. Moisés ouvia efetivamente a voz de Deus, né? E então ele conversava, ele escutava literalmente a voz de Deus. Então, e nos dias de hoje, será que ainda é possível? Será que Deus fala com a gente? Se não com a sua voz literalmente, mas de alguma forma? Então fica comigo que a gente vai falar sobre isso e no decorrer do vídeo iremos esclarecer algumas coisas e você saberá como Deus fala com a gente, se Ele ainda fala com a gente, como, de que maneira, de que forma, né? Como ouvir, principalmente como ouvir. Porque na época, eu vou dar um exemplo, né? Eu vou falar de alguns versículos para que você verifique na sua Bíblia como realmente Deus falava com Moisés, né? Está lá em Êxodo, capítulo 13, versículo 4, diz assim, do 4 ao 6, diz assim: Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça. Deus chamou: Moisés, Moisés, aqui estou. Ele respondeu, né? Deus chamou: Moisés, Moisés. E Moisés respondeu: aqui estou. Ali no versículo 6 disse mais: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Então, percebe que Deus falou. Moisés ouviu a voz de Deus. Nossa, que tremendo, né? Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Né? Deus falando com Moisés. Então, perceba que diretamente Moisés ouviu todas as instruções dele. Moisés conversou com Deus. Era assim que ele, né, que Deus instruía Moisés, né, Josué, logo posteriormente a Moisés. Então, antigamente a gente escutava, o homem escutava a voz de Deus, sim, né? E o impressionante é que, na época, o povo, sabendo que Deus falava com Moisés, que Deus conversava com Moisés, né? O povo vendo todos os milagres que Deus estava fazendo, né? O povo via com os olhos nitidamente os milagres de Deus, né? E tinha ali um representante que conversava diretamente com Deus. E o povo ainda assim caía em pecados, né? Caía no erro de murmurar, de reclamar. O povo, quando caminhava pelo deserto, reclamava, murmurava. Deus mandava cortina, redemoinho de fumaça, né? De areia, para conduzir o povo, e redemoinho de fogo para iluminar a noite. O pessoal via claramente os milagres de Deus, o agir de Deus, e ainda assim o povo caía em pecado, o povo reclamava, murmurava de tudo. É algo assim absurdo a gente pensar nos dias de hoje, né? Como pode, sabendo que estava protegido, guardado pelo Senhor, conduzido pelo Senhor, e reclamar, né? Pois é, era assim que acontecia, né? Então o povo foi agindo com ingratidão, mas Deus, em sua infinita misericórdia, ia conduzindo, ia fazendo os milagres na vida de todos eles, né? E chegou e foi se passando os tempos, né? E Deus falando com Moisés, com Josué, e o tempo passou, aí veio o cumprimento da promessa de vir um Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, né? E a partir daí, o nosso Senhor Jesus passou a ser nosso mediador com Deus, né? Já não escutava-se a voz de Deus, porque Deus estava em Jesus. Jesus, nosso Salvador, e Jesus conversava com os apóstolos ali, face a face. Eles estavam presentes com Jesus, né? Então, Jesus deu ensinamentos valiosíssimos, né? E assim foi a trajetória de Jesus.
ensinando, doutrinando, perdoando, curando, operando milagres, né, e se entregando para morrer na cruz por nós, para nos salvar, para que os nossos pecados fossem perdoados. E ele ressuscitou, nos dando a certeza da vida eterna, né? Como diz lá em João, né, João 14, versículo 16 ao 17. E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. E lá em João 20, versículo 22, perdão, diz: Depois de dizer isso, soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, né? A partir daí, após Jesus falar, né, essas palavras, depois quando Jesus se entregou, morreu na cruz, ressuscitou e ascendeu ao céu, ficou o Espírito Santo, né? Deus enviou o Espírito Santo para que conosco ficasse. E a resposta para a pergunta: é possível ouvir a voz de Deus? Sim, ainda é possível, mas não como antigamente, né? Como antigamente, que a gente ouvia literalmente, que a gente não, né? Moisés, né, os profetas, né, do Antigo Testamento escutavam a voz de Deus, né? Aqueles que Deus o escolhia para conversar, não como lá, não como era antigamente, mas Deus fala conosco todos os dias, né? Não conseguimos ouvir literalmente a voz de Deus, mas Ele fala conosco a todo instante, através da natureza, através do canto dos pássaros e através das pessoas, porque Deus pode usar uma pessoa para chegar até você e te falar algo. Você, porventura, já se deparou com alguém chegando para você e falar que teve um sonho, um sentimento bom com relação a você, que sente que precisava te falar algo que veio do nada? Então, não é do nada, é o Espírito Santo usando alguém, né? Um certo dia eu estava, o fato aconteceu comigo, né? Eu estava em um determinado local, meio cabisbaixo, meio triste, surgiu uma senhora do nada. Ela veio de algum lugar, eu só espantei quando ela estava chegando próxima a mim. Ela chegou perto de mim e falou: Filho, não fica triste. Vai passar. Vai passar. Vai melhorar. Não fique triste. Levanta essa cabeça. E foi embora. Eu nunca havia visto essa senhora na minha vida, a não ser naquele dia. E ela também não me conhecia. Ela veio do nada, passou e parou e falou isso comigo. Deus falou comigo nesse dia. O Espírito Santo usou essa senhora para falar comigo nesse dia. Então você percebe que, sim, Deus fala conosco. Eu tenho certeza que você se identificou de alguma forma, que já aconteceu algo parecido com você. E fique atento, porque vai acontecer mais vezes. E se atente quando Deus falar e nas palavras que Ele falar para você. E outra coisa, Deus fala conosco através da natureza, do canto do pássaro, daquele sentimento bom que às vezes surge do nada, né? Nada é do nada, né? Mas você entendeu. Através das pessoas, através da oração, das orações, e principalmente através da palavra, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é Deus falando conosco a todo instante. Então, quando você lê a Bíblia, Deus está falando com você, né? Você já se deparou que você lê um versículo bíblico e fala: Nossa, meu Deus, essa palavra é para mim hoje. Essa palavra foi direcionada para mim hoje, para essa atual situação da minha vida. Então, é Deus falando com você. Então, se atente, ore, se concentre, né? Peça a Deus para falar com você, se atente porque Ele fala, Ele vai falar, quando Ele quiser, Ele vai falar com você, você vai perceber, você vai sentir que é a palavra dEle, que é a oração que você fez sendo respondida, que Deus está falando com você naquele momento. Então, se atente, né? Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 ao 17, diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça,
Versículo 17 diz: a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, percebe que Deus fala conosco na Escritura, na palavra dele, né? A palavra dele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, Deus inspirou toda a palavra que está na Bíblia. Não há uma sequer que não foi inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Ou seja, Deus te ensina, Deus fala com você a todo momento. E lá em Jó 33, capítulo 33, versículo 14, diz: pois Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que ninguém perceba. Pois Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que ninguém perceba. Ou seja, ora às vezes pela natureza, pelo cantar de um pássaro. Ora por uma pessoa que chega e fala com você, te entrega alguma palavra vinda de Deus. Ora pela própria palavra, a leitura da Bíblia, pela oração, você vai perceber que Deus fala com você. Deus se comunica, basta que você preste atenção, basta que você se atente, que você se concentre, que você vigie, que você fique atento. Peça a Deus resposta, Ele vai te dar. Peça a Deus direção, Ele vai te dar. Peça a Deus sabedoria, Ele vai te dar. Peça a Deus que fale com você quando Ele quiser, Ele vai falar. Mas fique atento, porque você vai perceber se você se atentar. E você vai sentir algo maravilhoso. Porque você vai sentir, você vai perceber que Deus está falando com você. Você não vai ouvir a voz de Deus como você está escutando a mim, mas você vai ouvir a palavra de Deus, você vai ouvir um direcionamento de Deus, a resposta de Deus através de outra pessoa, através da voz de outra pessoa, porque Deus pode usar quem Ele quiser. Você vai receber a resposta de Deus, você vai receber o direcionamento de Deus, Deus vai falar com você através da leitura da Bíblia. Um versículo que vai falar com você naquele momento é Deus falando. Você vai sentir uma paz ao cantar de um pássaro, uma tranquilidade. É Deus falando com você. Numa oração, alguém vai falar algo direcionado a você, direto ou indiretamente, mas você vai perceber que aquela oração está sendo para você, está falando com você. É Deus falando com você. Então, meus irmãos, como diz Jó ali no versículo 33, versículo 14, pois Deus fala, ora de um modo, ora de outro. Então esteja atento para perceber. Porque aqui diz, pois Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que ninguém perceba. Se você se atentar, você vai perceber. Você vai perceber. Meus irmãos, que Deus te abençoe, que Deus abençoe cada um de vocês, a vocês e suas famílias, e todas as áreas das suas vidas, né? Peço a você que não é inscrito no canal, clica aqui no botãozinho aqui embaixo onde está escrito inscrever-se, clica no joinha e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que a palavra de Deus chegue ainda mais longe. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.